As ações da Gol e da Azul dispararam nos últimos dias. A Azul, somente em um único pregão, chegou a valorizar quase 60%. Tudo isso por causa de uma renegociação das dívidas que trouxe muito ânimo aos investidores. Mas aqui nesse vídeo nós temos um propósito ainda maior. Nós vamos entender se de fato a operação agora ficou mais segura realmente, ou se de fato as ações ainda apresentam um risco muito elevado para a carteira dos investidores. Por isso, vou te convidar a assistir esse vídeo até o final e, obviamente, se você gostar aqui desse conteúdo, quero te pedir em troca um like nesse vídeo, uma inscrição no canal, porque assim você pode me ajudar a crescer e a distribuir esse conteúdo para mais investidores. Meu nome é Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e também analista-chefe de ações pelo Simpla Club. Vem comigo até o final. Estamos caminhando, aos poucos, para um aumento na demanda por voos. Pegando o mercado em 2022 e também juntando tanto o mercado doméstico como também o mercado internacional, a demanda por voos no mundo inteiro teve uma alta de mais de 64% quando a gente compara o ano de 2022 com o ano de 2021. Contudo, apesar de ainda ter sido um bom número, a demanda por voos ainda ficou menor do que a gente viu antes da pandemia, em um número quase 30% inferior a 2019. E isso também acontece não só com a demanda por voos, mas também com a oferta, que inclusive também é menor em relação ao período pré-pandêmico, ao redor de 20 a 30% inferior. O motivo que leva a gente a entender o porquê esse mercado das companhias aéreas ainda não recuperou o seu auge vivido até 2019 se refere principalmente ao aumento nos custos das passagens. Se a gente toma como base a inflação acumulada nos últimos 12 meses, o preço das passagens teve um aumento de quase 4 vezes superior ao próprio avanço da inflação. Obviamente, isso assusta muitos viajantes, que fazem com que outros meios de transporte sejam então preferidos ao invés das companhias aéreas, até mesmo questões de viagens corporativas, que muitas das vezes pode agora deixar de existir, simplesmente porque tem agora a possibilidade de fazer uma reunião online e economizando todo aquele pacote, todo aquele plano e todas aquelas passagens aéreas. Então, obviamente, a gente vê que a demanda pode sair enfraquecida por causa desse aumento de passagens. E para quem gosta muito de viajar, a notícia não é das melhores. Afinal de contas, a redução dessas despesas, a redução das passagens aéreas, não é algo previsto para acontecer esse ano. Principalmente porque muitos dos voos, os aviões, que de uma forma geral, têm muitas despesas fixas. Então, se você não preenche aquele avião com o máximo de pessoas possível, aquela conta que vai ter que acontecer, independente se tem 10, 100 ou 500 passageiros dentro daquele avião, vai ter que ser dividida de acordo com o número de viajantes que ali tem. Então, quanto mais vazios os aviões estão, menor vai ser a diluição de custos, o que faz com que então as passagens aéreas sejam caras naturalmente. Então, aqui nós já podemos entender o primeiro risco, que inclusive é fundamental aqui para a operação da empresa, que ela não consegue mandar bem, aqui no caso todas as companhias aéreas, não tem uma performance muito boa quando a economia não vai muito bem, porque a demanda já tende a ser retraída e também quando a economia está mal, pode ser um indício de que a inflação também está muito elevada. Então a empresa tem dois caminhos. Ou a empresa faz o reajuste das suas passagens aéreas para repassar o aumento de custo da inflação para os viajantes, só que se ela faz isso, ela vai ter uma demanda menor, afinal de contas menos pessoas vão querer viajar, ou então se ela não decide repassar o aumento de custos para as passagens aéreas, ela tem que absorver aquele aumento de despesas e, consequentemente, ela vai ver sua margem inferior. Ou seja, quando a economia está muito mal, as empresas tendem a ser muito pressionadas. Além do mais, mesmo se a gente fosse considerar agora que a demanda estivesse muito aquecida, que todos os aviões estivessem viajando com a sua capacidade máxima, a gente ainda provavelmente não veria uma passagem aérea tão mais barata do que hoje. Afinal de contas, além dessas despesas fixas que já existem na operação dessas companhias, também existe o fator querosene de avião, que inclusive, mesmo não estando talvez ainda no seu auge, que foi lá em 2022, mas ainda assim está em um preço muito elevado, inclusive com a Petrobras reajustando recentemente. E daqui surge o segundo risco, que também é muito forte para essas companhias aéreas. Afinal de contas, elas operam, mesmo considerando um cenário normalizado, elas operam com uma margem de lucro muito estreita. Então elas vão ganhar dinheiro na quantidade de vendas, na quantidade de voos que elas fazem, na quantidade de pacotes, de lanches que ela vende dentro das aeronaves. Então agora, quando a gente vê que qualquer coisinha sai do seu controle, como por exemplo o aumento na querosene do avião, faz com que a sua margem de lucro, que já era muito pequena, possa agora, a partir de então, operar no vermelho. Então, para essas empresas virarem de lucro para prejuízo, prejuízo para lucro, não custa muita coisa. Então, assim, há uma previsibilidade nos seus resultados muito incerta.
Então, isso faz com que acrescente muito risco na sua operação. Por exemplo, se a gente pegar o caso aqui da Azul, a gente vê que nos últimos 8 anos, a empresa só deu lucro em apenas um único deles. E aqui a gente está falando de anos muito antes da pandemia, ou seja, mesmo quando o cenário aparentemente estava normalizado, a empresa já demonstrava ter dificuldades para conseguir levar a sua operação a um nível de maior lucratividade. O caso da Gol, que é uma empresa que tem grande parte das suas linhas aéreas entre pontos principais, São Paulo, Rio, Rio entre outras capitais, São Paulo e outras capitais, que geralmente tendem a ter uma demanda superior, também não foi tão diferente assim. Nos últimos 8 anos, a Gol só deu lucro em apenas 3 deles. Então, de fato, o que a gente pode entender que talvez não é por causa de uma ou outra empresa especificamente, mas talvez por causa da dinâmica do mercado que não favorece a atuação de nenhuma companhia aérea. Então, daqui a gente pode partir para mais um risco. Afinal de contas, como que uma empresa, como tanto o Gol como também a Azul, que não tem uma demanda tão alta como já foi o período pré-pandêmico, tem um lucro basicamente negativo em quase todos os anos, tem uma geração de caixa muito inconsistente, como elas conseguem pagar e honrar compromissos financeiros na ordem de mais de 22 bilhões de reais. A empresa não consegue pagar todas essas suas dívidas. Então, esse é o cenário que se desenha para ambas as empresas. Mas no caso da Azul, é ainda mais problemático. Porque se a gente pega somente as contas a pagar, seus financiamentos que vencem em 2023, a empresa deveria mais de 4,5 bilhões de reais. Sendo que a empresa dá prejuízo e não tem uma consistência no seu caixa. Ou seja, como que ela poderia pagar mais de 4 bilhões e meio, sendo que ela não gera nada disso de caixa? Então, no mercado, já começava a se especular um possível pedido de recuperação judicial por parte da Azul, assim, bem mesmo nos moldes que aconteceu com a Americanas. Inclusive, algumas agências de crédito já estavam avaliando a Azul apenas 1 grau acima do calote. Então, de fato, o mercado já estava totalmente pessimista com essas empresas, mas principalmente ainda com a Azul. Foi aí então que surgiu a boa notícia, onde as empresas, mas principalmente que a Azul, conseguiu renegociar alguns contratos com alguns dos seus credores, principalmente no que se refere ao aluguel, ao arrendamento das suas aeronaves, porque grande parte deles já venciam já em 2023 e que já tinham sido alongados desde a pandemia. Então agora eles conseguiram fazer um novo cronograma de amortização e que vão fazer agora que, caso não consigam pagar toda essa dívida com dinheiro, através ali dos juros, do pagamento do principal, eles vão trocar um pouco dessas despesas financeiras, convertendo isso em ações. Então essas novas negociações vão reduzir um pouco as despesas financeiras dessas empresas que estavam realmente muito altas para ações. Então nesse caso, isso vai gerar um fôlego momentâneo para ambas as companhias, mas principalmente para a Azul, que ainda era a mais debilitada para o ano de 2023. Então isso com certeza deu um fôlego gigantesco para a geração de caixa da empresa. As empresas precisam de gerar caixa positivo para continuar pagando e investindo no que elas precisam, comprando outras aeronaves mais modernas, mais produtivas, que vão consumir menos combustível. Então olha só, elas têm que gerar caixa para investir na sua operação. Então agora, talvez com esse alongamento do seu prazo da dívida, a empresa tenha um pouquinho mais de fôlego. Só que eu não estou tão animado ainda assim com o setor, mesmo tendo conseguido um grande êxito, que de fato deve ser sim comemorado, mas a empresa historicamente passa por momentos de grande endividamento. Então mesmo tendo alongado especificamente essa dívida que agora, a empresa necessariamente ao longo dos próximos anos, ela vai precisar de mais endividamento. E talvez pode chegar mais para frente que algum outro credor não vai querer oferecer essas mesmas condições de pagamento. Então olha só, agora conseguiu, mas foi simplesmente o sintoma que foi tratado, não a causa do problema especificamente. A operação não se tornou melhor por causa disso. Então o problema está ali, só agora prolongou talvez mais para frente. Por isso, mesmo diante dessa grande valorização que as ações tiveram, eu ainda não considero essa uma operação saudável, uma operação que tenha vantagens competitivas e que talvez vá ficar ali na sua perpetuidade. Diante disso, continuo vendo essas ações com risco exacerbado. Acredito que existem outras ações com menos risco e talvez com o mesmo potencial de valorização, porque assim a gente não precisa arriscar o nosso patrimônio de maneira desnecessária. Até porque, se a gente analisasse o histórico, tanto no Brasil, mas também no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, a gente vê inúmeros casos de companhias aéreas que faliram pelos mesmos problemas. Tanto margem de lucro apertada, prejuízo acontecendo, inconsistência na geração de caixa, endividamento muito alto, os problemas são os mesmos. Então eu não acredito que a Azul e Gol vão continuar existindo na sua perpetuidade diante de uma operação tão fragilizada quanto essa. Então, até inspirando aqui no BAS,
eu acredito de fato que essas empresas uma hora ou outra vão falir. Por isso, mesmo diante dessa valorização recente, continue de fora dessas duas companhias. Espero que você tenha gostado aqui desse conteúdo. E se sim, vou te pedir em troca um like aqui nesse material, uma inscrição aqui no canal, porque assim você pode me ajudar a crescer e a espalhar esse conteúdo para mais investidores. Então, agradeço a sua atenção e espero você lá no próximo vídeo. Muito obrigado.